Então, vamos continuar do ponto de onde paramos e você pensa assim e faz, professora, como assim? Não tem mais idade mínima para a constituição de Eireli? Não tem. Vem aqui para a gente te mostrar. Então, aqui era abrir, empresa individual, nós já dissemos, com responsabilidade, cadê? Ilimitada. Aqui é a seguinte regra para que a gente tenha a constituição, abertura em caso de Eireli. Então, nessa situação, não há idade mínima, qualquer idade. Mas, professora, basta chegar lá na porta da junta simplesmente? Não, peraí, tem requisitos, né? A gente tem que ter os seguintes requisitos, mas são requisitos simples. Primeiro requisito é de direito civil. Eles precisam ser representados ou assistidos, essa é a primeira condição. E a segunda condição é que eles não exerçam cargos de gestão. Então, primeiro requisito, direito civil puro, representação ou assistência. Segundo requisito é a proibição de qualquer tipo de ato de gestão, até porque estamos falando de incapazes. Aqui estão os dois requisitos. Gente, deixa eu te dar uma dica. Vai pegando essa parte em amarelo que eu estou grifando aqui. Vai colocando dois requisitos aqui, porque quando a gente colocar as 4 situações, vai ficar mais fácil de você visualizar. Bom, na minha opinião, eu tenho lá minhas dúvidas se isso vai funcionar no sentido positivo. Na minha opinião, também, o DREI criou esse tipo de instrução porque é uma realidade hoje em dia, né? Quando você vai, o que é que toda criança quer e tudo mais, toda menina, menino com 10, 11 anos, nem vai ser jogador de futebol e tudo mais, não. Então, o que é que todo mundo quer? Nesse momento, é ser youtuber. E tem um monte de gente, e não só youtuber, ter canal no Instagram, canal no YouTube, né? Ter lá seus posts no Instagram, o que quer que seja, e ganhar dinheiro a partir disso. E elas não podem trabalhar porque elas não têm idade para tanto. Talvez o DREI tenha criado essa regra nesse sentido. Mas, gente, como eu estava dizendo, eu tenho minhas sérias dúvidas se isso também não vai servir como mote para pai lavar dinheiro através de uma empresa criada para o filho. Enfim, vamos ver no que dá. Vamos para a próxima situação. Observem que nas 2 primeiras situações eu falei de abertura. Agora eu estou falando de continuidade. Eu vou fazer o seguinte, como eu gosto de fazer tudo detalhadamente, deixa eu fazer o seguinte para ajudá-los aqui. Eu vou pegar e vou escrever. Eu disse para vocês fazerem sozinhos. Espera aí, deixem só a professora se entender com o computador. Pronto. Eu disse para vocês fazerem sozinhos, mas eu vou fazer aqui para vocês. Então, empresário individual com responsabilidade ilimitada e o Eireli. Primeira situação aqui é de abertura. Início. Na primeira situação, 16 anos, mais economia própria, provocando emancipação. Segunda situação, qualquer idade, mais representação ou assistência e proibição de gestão. Essas são as seguintes situações para abertura. Vamos agora para a situação não mais de início de empresa, mas continuidade. Perceberam a diferença? Em cima era abertura, agora eu falo numa empresa já aberta e falo em continuidade de empresa individual. Essa disposição é aqui nós vamos ter no artigo 974, parágrafo 1º, certo? Essa é a regra que nós vamos colocar agora em termos de continuidade. Agora é continuidade. Por isso que eu disse, gente, o que a gente tenta aqui, né, simplificar a vida para vocês, mas nesse caso o legislador ele trouxe várias situações. Vou colocar a regra aqui. Vou dar um exemplo do que está lá no slide para ficar mais fácil de vocês entenderem. Imagina que João é empresário individual
e tem um filho, Juninho, de 2 anos de idade. Mas João, simplesmente, ele vem a óbito. A pergunta agora é, gente, Juninho, seu herdeiro absolutamente incapaz, ele pode dar continuidade à empresa individual? Pode. Porque a continuidade pode dar-se com qualquer idade. Mas aqui também serão necessários 2 requisitos. Primeiro requisito, Czinho aqui é incapaz. Se ele é incapaz, ele precisa ter representação ou assistência. Segundo requisito, nesse caso, olha o que vai aparecer agora, que não apareceu em nenhuma outra situação, faz-se necessária autorização judicial. Essa autorização judicial, a gente a chama de precária, tendo em vista que o juiz pode revogá-la a qualquer momento, se a empresa ferir os próprios interesses do menor. Então, aqui, resumo da ópera, para ficar mais fácil. Isso aqui, vocês têm que organizar na cabeça de vocês. 1, 2 requisitos. Aqui, 1, 2. Aqui, 1, 2. É importante a gente dizer que, nesse caso de continuidade, é tanto para essa hipótese de herança, que foi o que eu tratei aqui, no caso do pai dele morrendo, quanto também para a regra de João ser capaz, ele constituiu a empresa enquanto capaz, teve um acidente, por exemplo, e ficou incapaz. A regra de continuidade é a mesma. Em qualquer circunstância, o incapaz pode continuar a atividade empresarial, com qualquer idade pode-se continuar a atividade empresarial. Tá? E para a gente acabar, né, para não fazer aí, mas a gente tem que te mostrar todas as hipóteses. Agora, gente, eu quero tratar do 974, parágrafo 3º, que fala da condição de incapaz em sociedade. Incapaz pode ser sócio? Pode, desde que somados os requisitos do 974, parágrafo 3º, inciso 1º, 2º e 3º. Mas que eu vou colocar aqui para você, mais fácil do que o que está no código, acredite. Então, vem comigo. Até então, eu vou acabar aqui, passar essa linha, porque tudo que eu tratei foi de empresa individual. Empresa individual, tudo foi de empresa individual. Agora, gente, é uma outra regra para se fazer parte de sociedade. Professora, meu sobrinho tem 3 anos. Eu posso fazer uma sociedade com ele? Pode sim. Porque sociedade também pode ser feita a partir de qualquer idade. O incapaz, o que quer que seja. Mas aqui, segundo o 974, parágrafo 3º, eu precisarei de 3 requisitos concomitantes. Primeiro, se ele é incapaz, ele precisa ser o quê? Representado ou assistido. Depois, ele não pode ter cargo de gestão na empresa, afinal ele é incapaz. E depois, o capital social, o dinheiro da empresa, precisa estar integralizado. Professora, eu não me lembro o que é capital integralizado. Eu vou te lembrar mais para frente em sociedade limitada, mas é capital pago. Enfim, gente, são todas as possibilidades que podem aparecer numa prova para vocês sobre capacidade para atividade empresarial. No final das contas, para ficar fácil de vocês memorizarem, percebam que o único caso que tem idade mínima é essa primeira condição aqui. Tá? Então, o que pode aparecer na vida de vocês sobre capacidade e incapacidade está aqui. Tentei aí colocar da maneira até que eu acho que seja visualmente mais fácil, e aí, no mais, é com vocês, para vocês organizarem isso. Observem o que diz o artigo 972, que quem pode exercer atividade de empresário é quem está em pleno gozo da capacidade civil e que não é legalmente impedido. A capacidade civil, nós já exaurimos, e eu quero tratar aqui agora com você sobre impedimento. Gente, vê só. Essa parte aqui do nosso código ela é bem importante em termos de prova, e ela não é difícil. Eu concordo que tem parte que a gente vai estudar, que vai ser mais difícil, mas essa parte não é. Uma coisa é eu analisar se João é capaz ou incapaz, já lhe dei todas as regras, tem a ver com idade e discernimento. Agora, eu tenho que analisar
se em determinada situação que ele ocupa, se em determinada condição, ele tem um impedimento para a atividade empresarial. O impedimento ele vem muito mais de ordem objetiva. Vou te dar um primeiro exemplo, que nem é interessante para a gente em prova, mas eu acho um exemplo facílimo para a gente trabalhar. O médico. Médico é uma pessoa capaz, concorda? Senão ele não era médico. Mas ele tem um impedimento. Ele não pode ter laboratório farmacêutico. Por que ele não pode ter laboratório farmacêutico? Adivinha. Tá? O falido está aqui. Ele é uma pessoa capaz. A falência não faz com que a pessoa seja incapaz, não. Mas até que ele tenha a extinção de suas obrigações, ele tem impedimento. Ele está de castigo para desenvolver a atividade de empresa. E por aí vai, tá, gente? Olha o que eu fiz aqui para vocês. E aí, deixa eu te explicar isso. Esse material, muitas vezes, ele vai ter até mais informações do que aquilo efetivamente que a gente vai tratar aqui. Esse material é um roteiro de como vocês estudarem. Então, nem tudo que está aqui a gente vai ler. Muita coisa é só para eu direcionar, é para vocês terem um caminho. E vem aqui comigo para eu te mostrar. Aqui, eu peguei todas as principais hipóteses de impedimento que podem aparecer no eventual prova. Deixa eu destacar uma que aparece muito. Membro do Ministério Público, promotor, militar da ativa e magistrado e servidor em geral. A regra é a mesma desses 4. Essa é a regra que mais cai em prova. Sabe qual é o impedimento que eles têm? Nenhum deles pode ser empresário individual. Mas todos eles podem fazer parte de sociedade. Desde que eles não exerçam nenhum tipo de cargo de gestão. O juiz não pode pegar lá seu dinheiro e comprar ações da Vale, por exemplo? Pode. Então, em cada um deles está aqui descrita a situação do impedimento. E o específico para a gente está aqui na Lei 25, no artigo 25 da Lei 8935 de 94, que é em relação ao tabelião. Em relação ao tabelião, o exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com a advocacia, tá? Com o exercício da advocacia. O da intermediação de seu serviço ou de qualquer cargo, emprego ou função públicos, ainda que em comissão. Então, gente, em relação ao tabelião, essa é a norma que a gente tem do ponto de vista de norma federal, tá certo? O que ele não pode fazer é exercer atividade que seja incompatível com a advocacia em si, tá? A gente não tem aqui uma disposição específica sobre atividade empresarial, nada disso. Aí você vai verificar, né, eventualmente, no Tribunal de Justiça do seu estado, se tem alguma regulamentação nesse sentido, mas, regra geral, é isso que nós temos. De vez em quando, isso vai ser mais na parte de sociedade. A gente vai puxar para partes específicas de tabelionato, tá? Mas isso vai ser na parte de sociedade simples, a gente já começa a tratar uma coisa pouca hoje, e na parte relativa a protesto, né, de título de crédito. São os assuntos que mais têm a ver com tabelionato, diretamente para a gente, em empresarial. Bom, gente, no mais, leiam aqui 975, 974, parágrafo 2º. Como eu disse a vocês, o material é mais para guiar vocês por onde são dispositivos que vocês não podem deixar de ler, para a gente começar a teoria da empresa. Eu vou te dar um conselho, principalmente se você tem muita dificuldade na nossa matéria. Ao invés de você continuar e pegar tudo e ter um monte de informação na aula, ou pega até essa parte de teoria da empresa também, a gente não viu muita coisa até agora. Pega, para a aula, gente, e vai matar esses artigos, vai estudando. Esse é um conselho que eu dou aos meus alunos, que normalmente dá certo. Vai matando nossa matéria por partes, porque se você não tem um grande conhecimento da matéria, se você for tratando dela por partes, isso vai facilitar aí um pouquinho para você. Deixa eu lhe dizer uma coisa que eu fiquei pendente no bloco anterior, tá? Que, como eu disse, isso aí não estaria no material de vocês, não estaria e tudo mais, mas eu vou dizer aqui agora. Aqui no sentido, né, só de apresentação da professora, não vem nem ao caso, a gente vai falando disso, da vida prática, da vida profissional, da advocacia no direito privado. É uma área boa de advogar, viu, gente? Eu sei que aí o objetivo de vocês é concurso, mas principalmente quando a gente pega o direito privado na área de empresarial, a gente consegue muito fazer uma coisa, eu particularmente gosto bastante, que é a advocacia consultiva, né? Não é necessariamente a advocacia litigiosa. Acho que a advocacia litigiosa é um negócio pesado, né? Por exemplo, eu digo, eu adoro direito de família, mas jamais advogaria nessa área, porque realmente acho que eu me envolveria muito emocionalmente, não teria condições. Mas vindo para o direito empresarial,
para onde nos interessa, ficou faltando eu dizer para vocês a sugestão de bibliografia. E aqui vem para cá. Não está aí, mas é só vocês tirarem uma foto, fazerem como quiserem. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, gente. Olha só. Quem é o cara do direito empresarial brasileiro? Está aqui. Fábio Ulloa Coelho. Ele é o cara, ele é a referência viva da nossa matéria. E o livro que eu estou indicando aqui é aquele manual, o volume único. Bom, isso significa necessariamente que é o melhor livro? Isso significa que você se identifica com ele? Não. Muito pelo contrário, eu acho ele excelente. Mas às vezes eu pego alunos com total horror de empresarial, porque leram o Fábio Ulloa na parte geral e empresarial 1 na faculdade, não entenderam e desistiram da matéria. Gente, se estudou por ele, gostou, ótimo, tá? Mas qual é a nossa pegada mais forte em concurso? Temos 2 indicações. A pegada mais forte em concurso está aqui. Se você colocar no Google livro de direito empresarial mais utilizado para concurso, o livro que vai aparecer é o livro de André Santa Cruz. É André Luiz Ramos Santa Cruz. Inclusive o DREI, que eu ainda não disse o que é, mas já comecei a falar dele, ele é atualmente o diretor do DREI. E nesse mesmo sentido, o livro de Adilson Enedino, aquela coleção de Pedro Lenza esquematizada. Gente, ambos os livros aqui, como eu disse, têm a mesma pegada. São livros super fáceis de compreensão. Livros didáticos. O livro de André mesmo, ele fala como se estivesse dando uma aula, tá? Com cores diferentes, quadros sinóticos, resumos, exercícios e tudo mais. Então, se você não leu nenhum dos 2, e tudo que você lê em empresarial não gostou de nada, vem para cá. Mas vamos para a realidade. Eu gosto muito de jogar com vocês de acordo com a realidade. Eu estou indicando livros aqui de 700 a 800 páginas. Eu não preciso dizer a você que quanto mais você lê, mais bem preparado você estará. Mas, de repente, você está me assistindo e teu edital de concurso está para daqui, teu concurso está para daqui a 2 meses. E você agora foi que se tocou em direito empresarial. E fora as matérias que você tem que estudar. Então, qual era a indicação que eu lhe daria? Pegar o nosso material e estudar como apostila. Não só assistir a aula, mas estudar. Mas, gente, o que é que acontece? A gente tem livrinhos aqui para o exame de ordem, que são bem legais também. Tá? Mas, professora, livros para o exame de ordem? Sim. E aí eu vou contar um segredo a vocês não contam a ninguém. Uma das provas mais difíceis que a gente tem de direito empresarial nesse país é a prova de primeira fase do exame de ordem. Então, esses livros, apesar de serem voltados para o exame de ordem, são livros de conteúdo. Mas, gente, aquilo que eu disse a vocês, são livros bem mais resumidos. A André Ramos pega o livro dele aqui de 900 e poucas páginas e transforma num livro de 200. Não que página seja, né, indicativo de muita coisa, mas eu tenho que dizer para vocês. E a minha indicação aqui é sempre, né, do nosso colega aqui do curso, do professor Penante, que também tem uma coleção voltada para o exame de ordem, da Juspodium, que é bem legal, gente. Também bem didática. Enfim, essas são as minhas sugestões. Mas mais do que qualquer coisa, que vocês imprimam o nosso material e vão fazendo as anotações, porque vamos começar a teoria da empresa. Eu coloco essa figura aqui, aí de repente você está pensando, né? Porque a professora bota a fachada da Apple e tudo mais, é para lhe instigar, para você pensar logo em grandes empresas e tudo mais, pelo mundo afora. Mas não é não, gente. Essa figurinha aqui é só para você pensar no seguinte, nem precisava estar aí no seu material, né? Quando o pessoal formata tudo de uma vez só, mas enfim, também não vai fazer mal. É só para você lembrar o seguinte, para a gente no direito empresarial, não interessa o tamanho da empresa. Para configurá-la como empresa, não interessa o tamanho dela. Pode ser o camarada aqui no fundo do quintal fazendo tapioca para vender com 2 funcionários. Pode ser uma multinacional, pode ser o nosso curso. Não interessa o tamanho. A gente tem um ramo irmão, que é o direito tributário. A gente até vai falar um pouquinho disso já já, que se interessa pelo tamanho da empresa. A gente não. Essa figura é nesse sentido, de dizer que para a gente não interessa o tamanho da empresa, tá? Foi empresa estrangeira, porque foi a foto que eu achei mais bonita. Mas, para a gente, o que interessa é a configuração dos elementos do 966. E, a partir de agora, para facilitar a vida de vocês, sempre que der, eu vou criando processozinhos mnemônicos. Sabe aquele da tabela periódica da família A? Mas que alguém fez você decorar, né? Aproveita e se ainda está decorado, desocupa o HD. Gente, sabe qual é a ideia aqui? O processo mnemônico ele é muito importante, mas desde que você
saiba realmente do assunto. Desde que você o associe a alguma coisa. Porque ele solto, você não vai conseguir lembrar na hora da prova. Mas desde que você entenda o assunto, ele vai te ajudar bastante. Então, para você não esquecer, para conceituar uma atividade como sendo empresarial, eu preciso ter essas 4 letrinhas que eu chamo de papo. São necessários esses 4 requisitos que aqui estão, que passaremos a ver. Antes de eu ir para os requisitos, eu preciso te dizer que mudamos agora os artigos a serem analisados e vamos do 966 ao 980. Então, vamos lá. O que é necessário para que uma atividade seja considerada atividade de empresa? O primeiro P aqui, gente, refere-se à atividade que tem que ser desenvolvida de forma profissional. Forma profissional também pode aparecer em sua prova como de forma habitual. Em outras palavras, não pode ser simplesmente um episódio. Não pode ser uma coisa assim esporádica. Professora, habitual precisa ser todo dia? Não. Mas tem que ter uma continuidade. Você tem que fazer daquilo, como a gente chama vulgarmente, o seu ganha-pão. Esse é o primeiro requisito. O segundo requisito é esse daqui. Atividade econômica. Esse é o nosso segundo requisito e é o A. Foi o que eu estava dizendo a vocês. O direito empresarial é o ramo do direito interesseiro. Olha a palavrinha, cadê ela? Deixa eu voltar aqui. Olha a palavrinha dinheiro. O direito empresarial é o ramo do direito que busca uma coisa, simplesmente você não empreende para outra coisa, você quer ganhar dinheiro. É bem verdade, vê se não acontece isso de vez em quando. Que tem uma loja abrindo, um restaurante abrindo, você passa e faz, rapaz, isso não vai dar certo. A pessoa não está vendo, não, é. Aqui em Recife, e está acontecendo nas cidades pelo Brasil inteiro, existe um fenômeno absurdo agora de farmácia, né, não? Aqui, quando tem um ponto sendo desmontado, uma coisa sendo construída, você diz logo, ali vai ser uma farmácia. Então, às vezes, gente, a atividade ela nem consegue realmente obter lucro, mas se objetivou a busca pelo lucro. Para o direito empresarial, só interessa atividades que busquem lucro. Só tem uma exceção. A gente vai falar dela mais para frente, mas você já vai anotar. Sabe qual é? A única atividade no direito empresarial que não busca lucro são as cooperativas. Única, certo? No mais, para estar no direito empresarial, visa lucro. Casamento, está em civil ou empresarial? Civil, por que não visa lucro? Jamais. O terceiro requisito aqui, o outro P, vem aqui, ó. Produção. A atividade empresarial tanto é a indústria como a loja que faz o produto circular até você. É a atividade empresarial quem lida com bem ou quem lida com serviço. Então, esse P aqui é produção ou circulação de bens ou de serviços. Eu não conseguiria enganchar tudo aqui na sigla que eu criei. Além disso, gente, tudo necessariamente há de ser desenvolvido, e aqui o O, de forma organizada. Então, a atividade econômica profissional para a produção ou circulação de bens ou serviços sendo exercida de forma organizada. São os 4 elementos de configuração da atividade empresarial. Vou abrir aqui, durante as nossas explicações, vários parênteses. Esse vai ser o primeiro. Quem diz o que é, quem diz quais são os fatores de organização da atividade empresarial é Fábio Ulloa. E aí, todo o resto da doutrina só faz copiá-lo. Tanto que eu já vi em prova de concurso, no enunciado, dizendo, a gente vai ter um momento só de questões, né? Mas à medida que a gente for lembrando de umas questões, a gente vai tratando aqui. Eu já vi um enunciado de prova de concurso perguntar exatamente assim, quais são os fatores de produção trazidos por Fábio Ulloa? E aí, vale a pena você memorizá-los. Fábio Ulloa, ele vai me dizer o seguinte, eu só tenho atividade empresarial quando eu tenho esses 4 fatores de produção devidamente organizados. Segundo ele, não pode faltar nenhum deles na configuração da atividade empresarial. Eu tenho que ter mão de obra. Gente, até tem uma parte da doutrina que diz que não precisa ter mão de obra
uma mão de obra, deixa eu explicar, tem uma parte da doutrina que diz que eu não preciso ter uma mão de obra externa. Se eu sou empresário individual e atuo sozinho, isso já seria mão de obra, tá? Aí tem essa discussão se precisa ter necessariamente empregado, se não, mas é uma discussão sem fim, sem nenhuma posição dominante, mas precisa ter mão de obra, sua, alheia, o que quer que seja. Você precisa ter dinheiro, afinal, como é que você vai empreender sem dinheiro? Você precisa ter a matéria-prima da empresa, que são os insumos. E você precisa ter tecnologia. Mas não é tecnologia no sentido de computador, não. É tecnologia no sentido de saber fazer, de know-how. Se eu sou cozinheira, a minha tecnologia é cozinhar. E aí ele traz um exemplo bem típico para isso aqui. Ele diz assim, imagina que 6 amigas rendeiras se juntam num determinado estado para vender rendas ganhando dinheiro numa feira. Aí uma vira para a outra e diz, tá, foi massa, hoje a gente ganhou, foi dinheiro. A gente vai se reunir na próxima feira? Aí a outra diz, sei não, acho que não. Aí a outra diz, ô gente, depois a gente vê, sei não, talvez eu não possa. Não, mas eu quero me reunir, não vamos se reunir daqui a 5 semanas, enfim. Esse exemplo que ele dá, ele diz que não existe aí uma atividade empresarial, porque você não tem esse elemento da organização, tá? Então, tenta aí, de certa maneira, memorizar os 4 elementos trazidos por Fábio Ulloa. Para isso, eu não criei processo mnemônico, não. Se você criar, me mande. Tem uns que eu roubo dos meus alunos. Peço autorização e passo a utilizá-los. Gente, só que vê só. Vai parecer meio estranho o que eu vou te dizer. Ou até seja meio estranho. Mas eu preciso te dizer. A coisa mais perguntada sobre o artigo 966 em prova não está no artigo 966. Deixa eu te mostrar aqui o que é que eu quero dizer. Alguém está lendo aí a palavra registro? Se está lendo, está com problema de vista, né? Está vendo coisa. Não. Por quê? Ô, professora, mas eu achava que as empresas elas tinham que se registrar na junta. Tem. O registro na junta ele é obrigatório. Mas o registro, ele não é, em regra, depois eu vou dar uma exceção, ainda hoje, mas o registro, gente, em regra, ele só tem função declaratória. De declarar que determinada atividade ela é regular. O registro na junta, ele não é constitutivo de atividade empresarial. Não é, tá? Então, essa pergunta sempre é feita em prova de concurso e você precisa anotá-la. O registro tem, por função principal, declarar a regularidade da atividade empresarial. Mas, se eu me junto com o João, a gente conjuga os requisitos aqui do papo e a gente não se registra, nossa atividade é empresarial. Empresarial irregular, mas ela é empresarial, tá? Então, essa é a regra do registro. A gente vai, como eu disse a vocês, né, no tempinho ainda que nos resta aqui, falar alguma coisa sobre as pequenas empresas. Já que a gente disse que o tamanho de empresa não interessa, o que interessa é o lucro, não interessa para a configuração da atividade empresarial. Eu disse a vocês que o nosso ramo irmão se interessa com o tamanho da empresa, que é o direito tributário. As pequenas empresas, elas são tratadas por uma lei específica, que é a Lei Complementar 123 de 2006. Essa lei ela sofreu várias alterações com o passar dos anos, né, várias, assim, importantes, mas o bojo da lei continua nessa lei complementar. Gente, vê só o que é que a gente vai fazer. No presente momento, a gente vai só definir o que seja pequena empresa. Só isso. À medida que a gente for andando com a matéria, a gente vai dizer ali o que é diferente para a pequena empresa. Por exemplo, para abrir é diferente, para fechar é diferente. Em relação ao estabelecimento empresarial é diferente. Em relação à recuperação judicial é diferente. Então, sempre que tiver um ponto de diferença, eu te digo qual é a diferença da pequena empresa para as demais. Mas, por enquanto, a gente quer só que você pegue os valores que estão nessa tabela e você memorize que o que define uma pequena empresa é o seu faturamento bruto anual. De vez em quando eu estou escrevendo isso em sala, aí tem alguém da contabilidade, da administração, e diz, professora, faturamento é bruto. Eu sei, mas é assim que chama a lei. Faturamento bruto anual. E pequena empresa é gênero.
Dentro desse gênero, eu terei 3 espécies aqui que vão ser definidas conforme o seu valor. Mas como o nosso tempo aqui já acabou, daqui a pouco a gente volta a partir delas.